Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, gravando a edição de número 581. Eu, Carlos Anovello, mais precisamente às 2h19 da tarde do horário oficial de Brasília. E temos muitos assuntos para falar hoje com vocês. Se eu tivesse puxado a tela certa agora sim, mania de puxar a cena 4 no computador antigo, eu vi aqui, pumba, já coloquei. Agora é a cena 3, direto de nossos estúdios A, para falar de uma corrida que ficou abaixo das expectativas de quem esperava alguma bagunça, em função do grid de largada, com Magnussen largando em quarto, Leclerc largando em sétimo, à frente do Verstappen, poderia ali criar alguma dificuldade, visto que o ritmo da Ferrari em treino de classificação estava relativamente próximo, né? 3 décimos mais lento por volta, mas não foi. A lá Hungria ano passado, o Verstappen saiu de nono, perde uma posição na primeira volta, volta para nono e vai galgando posições até a 15ª volta, já ocupar a terceira colocação. A partir daí foi o match race com o Pérez, que numa tática diferente de pneus, acabou sucumbindo lá na volta 48. Apenas 9 voltas para o final, teve 57, né? 57 menos 48, 9 voltas para o final. O Verstappen passou, abriu com pneus médios mais novos e dizem as más línguas no rádio paddock, que aí é fofoca, né? Então fofoca é más línguas, que o Pérez foi tirar satisfação, buscar explicações, vamos melhor assim, em relação à tática que deram para ele de largar com pneus médios, partindo ali para um stint mais curto na primeira parada e depois entrando com os pneus duros até o final da corrida. Teve gente que ficou ali no deixa disso, a turma ali, os representantes, relações públicas da Red Bull, se virando para disfarçar o climão que ficou depois dessa conversa ríspida, que teve direito até Helmut Marko sendo chamado e Christian Horner. Mas a verdade é que Sérgio Pérez, você só vai ser campeão do mundo esse ano se acontecer com o Verstappen, e bate na madeira, porque a gente não quer que ninguém se machuque nessa categoria, o mesmo que aconteceu com o Schumacher lá em 99, na Ferrari. Só se quebrar uma perna e ficar muitas corridas fora da temporada, porque realmente o Verstappen, nesse final de semana inteiro, lá em Miami, estava numa liga própria. Sempre andando de 3 a 4 décimos mais rápido que o resto do pelotão. Fez uma volta no treino de classificação no Q1 abaixo de 27, foi o primeiro piloto a andar debaixo de 27 no sábado, numa pista que estava muito escorregadia, numa pista que da manhã para a tarde perdeu nada mais, nada menos do que 20 graus de temperatura da pista, ou seja, estava um sabão depois ali no treino de classificação. E na corrida, com a pista lavada, porque choveu, tirou todo aquele pouco emborrachamento de um asfalto muito novo, e quem soube utilizar os pneus mais duros, foi o caso do Verstappen, acabou se dando melhor. O Verstappen percebeu que os pneus duros tinham ali entre 40% e 70% de vida, o seu ápice de desempenho, sentou o pé, começou a trocar voltas mais rápidas com o Pérez e ali a partir dali, voltando só 3 segundos atrás, uma volta para aproximar, outra para colar e abrir o DRS, mais uma para ultrapassar. Tá feita a receita da vitória. Fernando Alonso completou o pódio e eu tava me esquecendo. Eu mantive a aposta de pódio lá no Automobilismo para Principiantes. Então dessa vez quem acertou tá até no ponto aqui. Ah, vai, Fred. Boa, garoto. É o pódio Verstappen, Pérez, Alonso. Fazia tempo que eu não gravava um pódio da Fórmula 1. Tá aí.
Sempre que a gente aposta na Fórmula 1, vale o pódio só, não vale o vencedor. Porque também, né, do jeito que tá o campeonato, tá apostando no Verstappen, vai acertar metade das corridas, né? Então sempre tem um quê de imprevisibilidade. E a Mercedes, que fez um trem de classificação para passar na média, e com o Hamilton até abaixo da média, acertou o carro durante a prova. E o mesmo efeito que aconteceu lá em Baku aconteceu lá em Miami. É um carro que conserva muito bem os pneus e aí o ritmo de prova no somatório de tempos começa a ganhar muito terreno. O Hamilton ganhou 7 posições depois de ficar preso ali no trenzinho do DRS. A partir do momento que o pessoal começou a parar e começa um errar, outro errar, ele começou a costurar o pessoal, saiu ali do trenzinho. Mas a atenção para o Russell, que depois que foi ultrapassado pelo Verstappen, estava ali entre sexta e sétima colocação, fez uma tática diferente, antecipou um pouco a parada dele da troca dos pneus médios para os pneus duros e entrou numa liga de fazer voltas ali no segundo pelotão muito rápidas. E quando a gente fala segundo pelotão, eu estou tirando os 3 do pódio. Conquistou a quarta colocação, cola assim no Sainz, que apesar da sua punição por excesso de velocidade nos pits, ainda manteve a quinta colocação. Hamilton terminou em sexto, ou seja, a briga pelo terceiro lugar tem 19 folgados pontos de folga. 19 folgados pontos de folga na frente de longe. Para usar bastante pleonasmo de Alonso para Hamilton. Depois 12 pontos de Hamilton para Sainz. 16 para Russell e Charles Leclerc. Que ele e o Sainz entraram no modo sincerão, falando o que está faltando para a Ferrari. Aí chutaram o pau da barraca, né? Inclusive não foram só os pilotos da Ferrari que chutaram o pau da barraca depois da corrida lá em Miami. O CEO da Alpine, no melhor estilo Franz Tost, falou em amadorismo e mediocridade da Alpine nesse começo de temporada. Ele não vai aguentar, ele sabe de temporadas anteriores que quem dança é o CEO. Dessa vez eles vão jogar no colo do Zafnauer, que já estava com o filme com a direção da Renault meio queimada por causa do episódio de Alonso ano passado. Ou seja, outro Zafnauer, você é muito gente fina, você deve ser um cara super legal de trabalhar, mas vai atualizar o LinkedIn, meu querido, porque você não vira chefe de equipe da Alpine para 2024. Só se tiver muita falta de mão de obra no mercado, porque não duvido nada de chamar um Pierre Constantino da Silva lá da fábrica da Renault e colocar no teu lugar só para fazer um tapa-buraco, porque tá feia a coisa na Alpine quando não fizeram uma corrida ruim de tudo. O Gasly pulou para quarto na largada e depois foi caminhando para trás. Teve um erro do Gasly que foi ele se estabacar ali na curva 1 e acabou abrindo espaço para o Leclerc passar e o Hamilton estava colado, veio logo depois. Depois o Hamilton passa o Leclerc algumas voltas seguintes. Mas a verdade é que o Ocon, que largou ali entre os 10 primeiros, por ali ficou, não fez nada de diferente, e o Gasly não conseguiu se manter. Naturalmente o Gasly perderia 2 posições, porque a Mercedes e a Red Bull são carros melhores, então estavam largando ali atrás dele o Hamilton e o Verstappen. Então, terminar em oitavo não seria grande insulto, vamos falar assim, ao CEO da Alpine. Mas quando você larga e pula para quarto, tem que manter ali de quarto, quinto e sexto. Não pode cair muito igual o Gasly caiu, porque fica difícil contar a história depois quando chega lá no pit lane. E a Ferrari, né? Doida para se livrar do Max, que de novo tá lá alugando o pitwall da equipe. Dessa vez não tem muito o que falar. Um carro completamente imprevisível, um carro que durante o ritmo de corrida toma calor da Haas. O que o Magnussen fez com o Leclerc, botou, ó, o Magnussen quando chegou lá no pit lane, né, no paddock depois da corrida, tirou a carteira, o celular, as chaves do bolso e o Leclerc. Apesar de ser outro também que veio de caranguejando durante a corrida, né? Larga em quarto, ele faz a primeira volta em sétimo, bem ao estilo George Russell na Williams, no melhor estilo George Russell na Williams. Quase que perdeu os pontinhos porque o Tsunoda
estava ali por perto. Tsunoda de novo não fez nenhuma corrida abaixo da 11ª colocação até agora nas 5 provas da temporada, e vem levando com muito afinco essa AlphaTauri, que é disparado o segundo pior carro. E nos lados da McLaren, olha, semaninha difícil para ser funcionário do Zac Brown, viu? Uma semaninha muito difícil, ainda que o Norris tenha 10 pontos no campeonato e seja o 9º colocado à frente da Alpine. Convenhamos, ou corridinha de tática de corrida e de ritmo de corrida, zero. A própria McLaren falou, uma corrida para se esquecer. Aquela história de largar de pneus macios até agora, desde ontem da live do automobilismo para principiantes, eu estou para entender. No campeonato, 119 a 105, 14 pontos. Não dá para falar ainda que pintou o campeão, muito cedo, são apenas 5 provas, mas Verstappen, do jeito que está guiando, vai ser difícil o Pérez segurar. Já no campeonato de construtores, se a gente somar Aston Martin e Mercedes, não dá a pontuação da Red Bull. A Red Bull será campeã lá no Grande Prêmio da Inglaterra de construtores. E a briga fica ali pelo vice entre Aston Martin, que já tem mais pontos do que as últimas 2 temporadas somadas, a Mercedes com 96, a Aston Martin 102, a Mercedes 96 e a Ferrari com 78. Era para estar um pouquinho melhor a Ferrari, não a ponto ali de ultrapassar a Mercedes, mas pelo menos uns 10 pontinhos a mais poderia ter. Então estaria mais apertada a briga, muito por causa dos 2 abandonos que o Leclerc teve na temporada. Jogou fora um 3º lugar, por exemplo, lá no Bahrein. Então só ali já eram 15 pontinhos. McLaren e Alpine empatadas em 14, milagrosamente a McLaren empatada com a Alpine, com o carro que tem. Haas, Alfa Romeo que fez uma corrida mais combativa. Ainda que o Bottas tenha ficado longe da zona de pontuação durante a corrida inteira e o Schull também, mas pelo menos estavam lá no bolo. E AlphaTauri com 2, os 2 pontos do Tsunoda. Nick De Vries fazendo a largada espetacular, só que não. E Williams com um pontinho do álbum, porque Sargent, outro que fez uma corrida horrorosa. Desde que bateu lá em Baku, virou uma chavinha no americano. Vai ter que fazer bastante sessão de yoga com massagem com essência de eucalipto na sauna para desaflorar esse chakra, né? Vai desencar, sabe? Que ele tá nhaca em cima do Sargent. Ele não é mau piloto. Por isso que a gente tá brincando dessa forma. Obviamente, o Sargent não é mau piloto. Muito melhor, por exemplo, que o Latifi, que o Mazepin. Não dá nem para comparar. Agora, se estava completamente pronto para assumir o cockpit da Williams, são outros 500. Culpa de Josh Capito e de Oscar Piastri, que era para estar nesse lugar ali com motores Renault, ou motores Alpine. Na Williams, se ele não tivesse dado aquela banana para Alpine, que ficaria com Alonso não quis. Aí, você já conhece essa história que a gente já cansou de contar aqui no canal. Próxima corrida, Grande Prêmio da Emília-Romagna, San Marino. Tá bom? Imola, San Marino. Pode mudar de nome à vontade. Para mim é Grande Prêmio de San Marino. E eles vão correr dia 20 e 21, né? Sexta, sábado, domingo, 19, 20 e 21. Os treinos. No primeiro teste do esquema de classificação com Q1 com duros, Q2 com médios, Q3 com macios. Se vai mudar alguma coisa, sei lá. Mas carro bom anda com qualquer pneu. A não ser que chova no meio do treino. Aí sim, a gente tem alguma surpresa. Vamos para a Fórmula E, corridinha no sábado, 166 ultrapassagens. Nick Cassidy assume a liderança depois da segunda vitória seguida. 20 pontos à frente de Pascal Wehrlein, que esqueceu de fazer muitos pontos. Aquele rompante de começo de temporada do Wehrlein já virou farinha, já está 20 pontos atrás, perdeu 80 pontos para o Nick Cassidy. Verdade é essa, perdeu 80 pontos. E agora tem Jake Dennis com 96. Mais o Mitch Evans de Jaguar com 94. E o Sam Bird que está bem mais atrás ali com 62. Eu sempre coloco ali uns 60 pontos do primeiro pro... uns 60 pontos de distância alcançável para o primeiro como um possível fator de reação lá
na Fórmula E, porque realmente a gente já viu em 5 provas, né? Nós tivemos 80 pontos contados, 60 faltando 8 provas, eu acho que dá para tirar, né? Então tá ali na alça de mira, bem longe da alça de mira, mas tá ali. O Sebastian Buemi que fez apenas 4 pontinhos e Sam Bird que não pontou. Sam Bird é a minha aposta. Ô, Jaguar. Vocês estavam com um canhãozinho na mão, mas deram na mão do Evans. Tinha que dar na mão do Bird, né? Pra gente tocar mais um Queen aqui. Enfim, Félix da Costa não pontou, caiu para 68. Do sexto, sétimo, oitavo, coloquei eles na briga por mais pelo respeito ao nome dos três. Porque, ao que tudo indica, EDS, Penske, Jaguar, Andretti, Porsche talvez. De continuar assim, né, Verlaine? Porsche talvez e a Envision, que realmente agora a Envision e Jaguar são os dois melhores carros do grid. E detalhe que os 3 primeiros que terminaram a corrida, nenhum deles largou entre os 5 primeiros, que é uma característica dos carros desse ano. E quem tá largando atrás tá conseguindo economizar para fazer o ataque mais para frente. É uma das táticas desse carro que agora está muito mais fácil de fazer ultrapassagens. Nós tivemos ali gente na Lowe's, tá bom? Na Lowe's tentando ganhar 3 posições, ganhou 2, passando por fora. Nunca que a gente ia ver isso com carros de anos anteriores. E é legal a Fórmula E com esse novo esquema de bateria, tração nas 4 rodas, de poder usar o circuito inteiro de Mônaco. Tira aquele hairpin, aquela bagunça ali que tinha na Sandevaux, né? Que tinha que cortar um pouquinho mais para direita, e ele não cabia, né? Ficava um Z, não era um S, né? Que tinha que ir e voltar. Aí ficava complicado. Agora com o traçado oficial da Fórmula 1, é o mesmo traçado, né? Esse é o traçado oficial da Fórmula E, obviamente, mas vocês entenderam que é o mesmo traçado da Fórmula 1. E a categoria consegue mostrar ao que vem e a sensação de velocidade, já falamos isso aqui anteriormente, melhorou milhões de por cento. Tá muito gostoso de assistir a Fórmula E, tanto nas câmeras on-board, porque a sensação de velocidade melhorou bastante, mas também nas câmeras fora, né, na transmissão normal, a transmissão convencional que a gente tanto se acostumou ao longo dos anos nas categorias do automobilismo. Não deu Queen, nosso Sunbird não pontuou, apenas P16, acontece, mas a gente tem aí uma briga boa e franca de pelo menos 5 pilotos para o título na temporada. A gente não tira o Verne porque sabe que o francês de vez em quando solta uns coelhos daquela cartola francesa dele que fica difícil depois segurar. Tivemos a NASCAR no Kansas com vitória de Denny Hamlin, surpresa. Eu já tinha falado que a Joe Gibbs na quinta-feira, né? A Joe Gibbs tinha um carro bom e quem costumava andar muito bem lá com o carro da Joe Gibbs era o Kyle Busch, que já ganhou algumas corridas no Kansas. E dessa vez o acerto funcionou para o Denny Hamlin, mas foi uma corrida meio de vigarista. Tanto do Hamlin, que foi dar um troco no Kyle Larson, que terminou na segunda colocação, quanto do Ross Chastain, que foi no Noah Gragson. O Noah Gragson está em 33º no campeonato. O Ross Chastain, ele conseguiu ser um dos pilotos mais odiados pelos, ou amados, né? Porque tem gente que gosta desse tipo de piloto na NASCAR, que simplesmente vê alguém na frente e sai, dá pancada. Foi assim com o 15, foi com o Noah Gragson agora lá no Texas. O Gragson que está de novo, na 33ª colocação. É nesse ganhar uma corrida, ele vai estar classificado automaticamente. Tão ruim que é a temporada dele lá com o pessoal da Legend. Mas cenas lamentáveis depois. Os dois trocaram socos. Vai ter troco. E isso para o Ross Chastain, que ainda não ganhou corrida na temporada, apesar dele estar liderando a temporada por pontos, chegar nos playoffs com muita inimizade não costuma dar certo. Vulgo Carl Edwards na decisão lá em Homestead. Simplesmente deram um pinote nele e ele depois anunciou que estava se aposentando da NASCAR. Tamanha a frustração do rapaz. Agora, obviamente não foi só por causa disso que ele abandonou. Tinha a questão ali
não estava se sentindo confortável mais, a pressão também de andar de Joe Gibbs, que era monstro por parte da Toyota, e ele falou, então tá bom, não quer mais brincar, não estou sentindo mais prazer na bagaça. Pelo menos foi honesto consigo mesmo. E agora para o campeonato, com a vitória de Damon Hamlin, salta para a quarta colocação, empatado com Martin Truex Jr., a gente tem um Chevrolet do Chastain e 3 Toyotas na sequência, e os 3 Toyota do Joe Gibbs, que começou o campeonato, né, daquele jeito, de repente engatou a quinta e foi embora. Então a gente tem Christopher Bell, Truex Jr. e Hamlin, segundo, terceiro e quarto, menos 31, 36, 36, ou seja, está tudo no grupinho ali, cada um com a sua vitória, já classificado. Kevin Harvick tá lá, virtualmente classificado já por pontos, dificilmente, só se tiver mais uns 6 vencedores diferentes, ele vai ficar ali na pendura para poder entrar por pontos nos playoffs desse ano. E conforme Rádio Paddock da NASCAR, que a gente inclusive deu ontem com a colaboração do Leonardo Pinheiro, o Josh Berry só falta assinar. Parece que fizeram a conta proposta para ele lá, o pessoal da Hendrick, né? Porque é por onde ele está correndo, onde que ele está substituindo o Alex Bowman, que está com vértebra fissurada ou deslocada, melhor dizendo. Agora subiu o preço do passe do menino, que realmente o Josh Berry tem feito boas corridas durante a temporada, e o Harvick falou, é esse que eu quero no 4. Se vocês vão me tirar, porque eu estou me aposentando da temporada regular, coloca o garoto. Foi a mesma coisa, por exemplo, que o Jeff Gordon fez com o Jimmy Johnson. O Hendrick falou, tá bom, você bota dinheiro nesse rapaz aí que você tá falando para contratar? Boto. Então tá, compra o carro. O Jeff Gordon é o dono do carro 48, até hoje na Hendrick. Por causa do Jimmy Johnson, 7 títulos depois, a história fala por si só. Tava com um pouquinho de razão o Jeff Gordon a bancar um carro lá pro Jimmy Johnson entrar na Hendrick. Depois Tyler Reddick, que conquistou a vitória lá no Circuit of the Americas. Ryan Blaney, que tá lá, sempre entre os 10, mas não tá encaixando. O último estágio da Penske deve estar faltando, não sei se é alguma questão ali de acerto, tem sempre aquela volta na barra que dá mais ou a menos, posicionamento de pista. O pessoal tava meio aguerrido também, não é o tipo de prova que o Blaney gosta, o Blaney é um piloto mais limpo, mas tá lá, menos 54 apenas, com a linha de corte 90 pontos para baixo, então tem alguma folga. Kyle Larson, que tomou o muro do Denny Hamlin na oitava colocação. Byron também classificado por vitória nono. Brad Keselowski já entrou na vertente negativa, tem que buscar de novo a vertente positiva que estava até 4 provas atrás. Mas não tem perigo ali de ficar. Talvez. A ver, eu não coloco minha mão no fogo que o Keselowski vai se classificar por pontos diretamente. Para mim, ele depende de uma vitória. Joey Logano e Kyle Busch já classificado com vitórias no plural, porque o Busch tem 2. Ele, o grande, o nosso Tiddles, ganhou uma posição, tem 13º na classificação, passou Rick Daytona Stenhouse Jr., que está em 14º. O Bowman, ainda por pontos, está classificado, mas vai ficar ainda mais 3 provas fora. Só vitória, tá, Bowman? E ficar entre os 30. A pontuação dele garante ele entre os 30. Aí fica dependendo de uma vitória quando voltar. Vai fazer bagunça no mídia, né, garoto? Prende. Daniel Soares entra na zona de pontuação, ultrapassando Chase Briscoe, que o Chase Briscoe pode botar estamos cansando de falar para botar as barbinhas de molho, que o pessoal da Haas já não está muito feliz com ele. Bom, próxima prova lá em Darlington, com as pinturas em homenagem a pinturas icônicas da categoria. A NASCAR também está com um programa dos 75 maiores pilotos da categoria, estão dando, a cada semana eles anunciam 2, então até a última prova a gente vai ter a lista, né, o hall da fama dos 75 melhores pilotos da NASCAR. Essa semana teve o Atson, Roy, acho que é Roy o primeiro nome dele, e teve o
O Bill Elliott foi 2 semanas atrás. Eu tô tentando lembrar. O Smoke foi um dos primeiros, né? O, o Tony Stewart. Agora, daqui a pouco vai ver o nome do segundo piloto. Mas eles estão, a cada semana, 2 pilotos sendo anunciados nas redes sociais da categoria. Próxima prova, Darlington, aonde a pancadaria também costuma comer solta. E do jeito que essa galera tá, se terminar uns 4 carros sem amassado, é muito. Diga-se de passagem. E tivemos. Já vamos botar de novo. Ah, que eu falei na quinta-feira? Barcelona é pista da Ducati. Que eu falei que ia acontecer? Era tripleta do Bautista e foi isso que ele enfiou lá dentro de casa, quintalzão lá em Barcelona. Falou: me dá aqui essa motoca, vou azular esse asfalto. Ganhou a corrida 1, a Superpole, corrida 2. Tem 236 pontos no campeonato, quase 70 à frente do Toprak, que foi guerreiro, que, né, tava lá ele com o Locatelli, depois ele com o Bassani, sabe? Uma hora sai. Eu acredito que o Toprak pode mirar lá para MotoGP, porque ficar na Yamaha sendo vice de Ducati e de Kawasaki o resto da vida também não dá, né? Apesar dele ter um título na categoria. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: talvez o Toprak já tenha atingido seu ápice no World Superbike e aí estaria faltando já para ele dar o passinho adiante. Só acho. Mas respeitaremos a decisão do turco caso ele queira continuar lá no World Superbike. E se ele ganha dinheiro para andar onde que tá, que seja feliz com isso também. Quem sou eu para julgar? Locatelli 133, Ria Kawasaki, hein? Ô Kawasaki, eu tava achando que vocês iam voltar depois da prova passada, mas passaram longe de tudo. Mas passaram longe de tudo. 136 pontos pro Ria aí, Jonathan Ria. Pela primeira vez neste canal farei o que eu falarei o que falarei para você, meu querido. Feliz 2024. Adeus ano velho, feliz ano novo. Duvido. Olha, se o Ria ganhar esse título, cara, fazendo uma remontada de 137 pontos, porque é 136 mais um, né? Porque o empate já não vai servir para ele, que esse tanto de vitória que o Bautista tem. Olha, vai ser de cair o queixo, vai cair o joelho da perna, para não falar outra coisa. Bassani 91 e o Egerter com a outra Yamaha, ou com mais uma Yamaha com 73, está se aclimatando lá. Eric Granado tomou um capote no sábado, foi vetado pelos médicos para participar das atividades de domingo, já está bem, tirou fotinha, até retuitei lá no @novaco no Twitter, tá inteiro, você viu que ali não tem nenhuma faixa no corpo, não tem nenhum pino, né? Não tem nenhum gesso para nenhum lugar no corpo. Olha o susto. Aí precisa definir uma certa prioridade na vida. Tô receio que aconteça com o Granado, que aconteceu com Pietro Fittipaldi alguns anos atrás, que fica atirando para todo lado para conquistar a superlicença, cai numa equipe que não é lá a marca de eletrodoméstico famosa que eu ia falar, e, né, se estabaca. Talvez esse capote do sábado tenha sido um aviso. Só acho. Tá andando no Brasileiro com a Honda, tá andando também lá no World Superbike, tudo bem, é campeonato mundial, vai fazer Moto E. Custa focar em alguma coisa? Enfim, outro também que a gente vai respeitar a decisão, mas não sei se 3 motos tão diferentes uma da outra, você ficar pererecando entre essas categorias, se vai trazer algum benefício de desempenho ou de visibilidade pro Granado igual ele espera. Às vezes até é o contrário, começa a queimar o filme, porque não faz nenhuma das 3 direito, apesar dele ter um bom e ter feito uma ótima pré-temporada, inclusive lá na Moto E. Então na Moto E talvez seja o foco principal, mas cuidado, cautela.
Não sei não se continuar com isso tudo de categoria é saudável. Mas o garoto, ele que não é mais garoto, já é um homem barbado, tem tatuagem, já sabe o que faz da vida. Sorte ao Granado. Tomara que não aconteça nada, tá bom? Não queremos que ninguém se machuque, mas vai com calma, garoto. Sua equipe no World Superbike é para fazer 4 pontos na temporada inteira. Se você sair com 4 pontos da temporada inteira que resta do World Superbike, tá ótimo. Já fez demais com essa equipe que tem. Bom, foi isso. A gente volta na quinta-feira, também aqui de nossos estúdios A, para falar sobre automobilismo e motociclismo com vocês. Tem a prévia da corrida de número 1000 da MotoGP. Muita festa sendo programada lá na categoria, que não terá a participação do Miguel Oliveira. Está vetado de novo pelos médicos. E Danilo Petrucci andará de Ducati. Tem tanta gente se machucando que daqui a pouquinho vou chamar o Ed Lawson para correr na categoria. Escuta, aspeta e tenore, como diria a piadinha. Voltamos quinta, uma ótima semana para vocês, tudo de bom. E quando a gente está nos estúdios A, a gente sempre fala, sobe a vinheta. Tchau, tchau.